E aí, beleza? Recentemente eu troquei a capa da fanpage do canal no Facebook para uma capa animada. E aí eu postei um story no Instagram com uma pesquisa se vocês gostariam ou não que eu fizesse um tutorial aqui no canal mostrando, e o retorno de vocês foi super positivo. Então, como vocês pediram, vamos aqui fazer um tutorial de como criar uma capa animada no Facebook. Porque esse canal é um canal do povo e se o povo pediu, a gente atende. Então, aqui já no Photoshop eu vou te mostrar como eu fiz a capa nova da fanpage e vou criar uma nova aqui junto com você para você ver exatamente o passo a passo para criar sua capa em vídeo, beleza? Primeira coisa, deixa eu te mostrar aqui, esse é o arquivo lá da capa da fanpage. Caso você não tenha visto ainda a capa animada, é essa aqui. Então, o que eu fiz? Lá no Photoshop eu criei esses PSDs, exportei em PNGs com fundo transparente, fiz a animação lá no After Effects, exportei um vídeo e subi aqui como um vídeo animado que já faz um tempinho o Facebook aceita capas em vídeo e fica bem mais interessante em algumas situações do que apenas uma imagem parada, né? Chama bastante atenção. Então vamos lá. Aqui estão os arquivos que eu criei para criar essa capa especificamente. Aqui é o PSD que eu já te mostrei. Aqui são os PNGs que eu exportei, né? Que aparece primeiro o logo, depois aparecem essas mensagens aqui, abrindo e fechando com essa metade laranja, essa metade azul lá, você viu, animada. E depois no final aparece o logo com o fundo laranja e com o fundo azul. Joguei tudo isso aqui nesse arquivo do After Effects. E aqui no After Effects estão aqueles PNGs animados. Depois eu exportei isso aqui como vídeo e coloquei lá no Facebook. Mas vamos lá, vamos criar desde o início. Algumas coisas importantes que você precisa saber antes de criar a sua capa. Primeiro é a resolução certa das imagens. Se você pesquisar por resolução de capa de Facebook, você vai encontrar informações próximas, mas não uma informação exata. Eu pesquisei antes de fazer esse vídeo e vi diferentes valores e resoluções para capa de Facebook. Então o que eu vou te passar aqui é o que eu sempre uso, tanto para os meus clientes quanto para as minhas coisas, e sempre dá certo, beleza? Essa aqui é uma capa que eu criei para um cliente e ela é icônica porque foi com ela que eu meio que desenvolvi esse template que eu uso sempre para criar as minhas capas. Por quê? Quando eu fiz essa capa, eu fiz ela dessa forma aqui, ó. Eu tenho um print da capa errada que eu fiz, né? Que eu fiz ela aqui no PC, lindona, mandei pro cliente, ele colocou no Facebook e visualizou no celular, e no celular dele ficou dessa forma aqui, ó. O logo ficou cortado. Porque o que acontece? No Facebook, a capa, ela é exibida desse jeito aqui no PC, fica lindo, só que no celular ele corta as laterais. Então aí eu peguei esse print aqui que ele me mandou, passei essas guias aqui para saber até onde eu poderia ir, né, como se fosse imagens de segurança mesmo, para fazer essa alteração. Então a capa dele fica assim, perfeita. No PC ela é exibida dessa forma aqui, bonitona, mas no celular ele corta essa parte aqui. Então, tranquilo, fica bonita também, sem as laterais. Então, o que você tem que ter em mente é isso, que você tem que criar um arquivo aqui, ó, deixa eu abrir o Image Size dando um Ctrl Alt I, aqui em pixels, ó, o arquivo tem 828 por 315, sempre em 72 dpi, RGB, né, normal quando você vai criar uma imagem para a internet. E aqui as margens na lateral, vou mudar aqui para pixels para saber exatamente o valor. As laterais aqui tem 132 pixels. Esse é o tamanho que você tem que criar o seu documento. 828 de largura, 315 de altura, com 132 pixels de margem de segurança aqui na lateral. Isso não quer dizer que você não possa colocar nada nessas duas pontas aqui. O que você não pode é colocar um logo, um texto, um telefone, se a pessoa quiser que coloque. Coisas importantes, né? Principalmente texto e logo, não pode passar para cá, porque senão não vai exibir no mobile. Beleza? Tendo isso em mente, você já pode começar a criar a arte da sua capa. Essa aqui é uma capa antiga que eu fiz. Hoje, se eu fosse fazer, eu faria essa mesma arte, mas eu faria com certeza um videozinho. Na época, o Facebook não aceitava vídeos. Então, o que eu vou fazer? Como essa capa aqui já está pronta, eu vou criar uma nova capa para uma outra fanpage que eu tenho, que é essa fanpage aqui, de um canal de games que eu tenho, que eu não levo a sério como eu levo 10 tutoriais, ou simplesmente quando me dá na telha eu posto vídeos lá nesse canal. E aí eu tenho aqui a fanpage e tem essa capa aqui antiga, ela tá toda torta hoje, porque essa capa eu não troco ela há muito tempo. Aqui tá o arquivo da capa. Antigamente o Facebook ele deixava assim, né, o avatar da fanpage sobreposto na capa, então era comum as pessoas fazerem assim como eu fiz, com o logo não centralizado, com o logo jogado um pouquinho para a direita, para ficar centralizado nesse espaço aqui que sobrava,
tela, né? Então, hoje, como o Facebook usa dessa forma aqui, né? O avatar fora da capa, então agora ficou estranho, né? Ficou um logo jogado pro lado aqui sem propósito nenhum. Então aqui eu vou fazer uma alteração bem simples. Primeiro, como essa capa antiga, ela tá no formato errado. Então eu vou dar um Ctrl Alt C para abrir o Canvas Size. Vou deixar aqui em pixels mesmo como tá. Vou colocar no formato certo, que é 828 por 315. Vai diminuir um pouquinho. Agora eu vou criar as minhas margens de segurança aqui. Vou vir aqui em View, New Guide Layout. Vou dar um Clear Existing Guides para ele excluir as linhas que já tinham lá presentes. E aqui eu vou vir aqui, vou desabilitar aqui colunas e linhas e vou só colocar margens. Eu quero uma margem de 132 no left e no right. E deixa zerado aqui mesmo o top e a base aqui, que é exatamente isso aqui que eu quero. Eu deixei o preview ativo aqui, ó, então ele já tá me mostrando como vai ficar assim que eu der ok. E isso é exatamente o que eu quero. Colocar uma linha aqui com 132 pixels de distância aqui nas duas laterais e pronto. Meu arquivo está pronto para eu fazer as alterações. Aqui eu vou fazer uma coisa bem simples. Primeiro eu vou jogar fora isso aqui que eu não quero mais. Isso aqui era só um preview do antigo modelo, eu posso jogar fora também. E beleza, aqui eu só tenho 3 layers. O fundo cinza, eu vou renomear assim para ficar mais fácil. Isso aqui, essa transparênciazinha que eu usei, que nada mais é que o logo aqui do canal, só que em branco com uma opacidade menor, ó, se eu diminuir aqui, ó, dá pra ver que é o logo do canal. Só quis fazer uma gracinha. E aqui é o logo mesmo, então vou renomear aqui. Logo e transparência. Beleza. Vou fazer a capa bem simples aqui, só para você ver na prática mesmo como que faz uma capa animada. Então a alteração que eu vou fazer, eu vou centralizar o logo aqui, selecionando as duas camadas e centralizando aqui, ó, pela horizontal e pela vertical. Aqui, esse tamanho aqui, eu não sei se ele tem alguma proporção, né? Como eu já falei uma vez, até naquele vídeo sobre composição aqui do canal, que tudo tem que ter um porquê, né, no design, né? Você não pode simplesmente vir aqui, jogar no olhômetro assim, esse tamanho tá legal. É legal se tiver alguma justificativa pro logo ter esse tamanho. Então, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é vir aqui no View New Guide Layout, tirar aqui o Clear Existing Guides, porque eu não quero que essas guias se percam, quero que elas continuem aqui, mas eu quero criar novas guias. Então, eu vou criar algumas colunas aqui, ó. Vou criar 5 colunas, e aí se o logo tiver 3/5 aqui, vai ficar grande demais. Então, deixa eu ver, 6? Não. 7, acho que fica interessante. Se ele tiver 3/7 do tamanho da imagem, ele vai ter uma proporção coerente com o tamanho, né, da minha capa. Aqui, ó. Ele já está centralizado. Eu só dei um Ctrl T para mudar o tamanho dele e vou encaixar certinho aqui nessas duas guias. Beleza, ok. Então agora o meu logo tem uma justificativa, tem uma coerência para ter esse tamanho. Tem uma coerência na posição, que é centralizado, e uma coerência no tamanho, que é dividir em 7 colunas. Peguei 3 colunas dessa e criei o tamanho do meu logo. Beleza. Então agora o que eu preciso fazer? Você tem duas formas. Ou você exporta camada por camada em PNG com fundo transparente, abre isso aí lá no After e anima, ou você simplesmente salva o PSD e abre lá no After o PSD, que ele consegue reconhecer as layers, tudo bonitinho. Eu particularmente gosto de exportar os PNGs. Por quê? Só para não correr o risco de vir aqui no PSD, mudar alguma coisa, salvar e alterar o negócio que está linkado lá no After e estragar tudo. Então eu prefiro muitas vezes fazer com PNGs mesmo para não ter esse problema. Mas aqui, como é uma coisa super simples, que a gente vai fazer e exportar já agora, eu vou fazer com o próprio PSD. Então, tranquilo. É bom você deixar as layers renomeadas bonitinhas assim, porque as layers vão vir com os nomes que você colocou, até com as linhas guias vai vir bonitinho. Então vamos lá no After. Então aqui no After eu vou abrir o meu PSD. Já estamos com um projeto criado aqui no After, só que não tem nenhuma composição criada, por isso que a minha timeline está vazia desse jeito. Então, você tem algumas formas de fazer essa importação. Você pode vir aqui no File, Import, ou o jeito mais rápido que é vir aqui na janelinha Project e dar 2 cliques. Aí você vai selecionar o seu PSD e selecionar aqui, ó, tem algumas opções. A footage, ele vai abrir, vou abrir aqui as 3 opções para você conhecer as diferenças. Então, se você abrir como footage e der um import, ele sempre vai dar essa opção aqui, ó, para você importar os layers styles, que é drop shadow, stroke, esse tipo de coisa editável, ou convertendo os layer style em imagem. No caso aqui é indiferente porque eu não uso layer style nesse PSD. Então aqui tem as opções. Se eu abrir como footage, eu posso
escolher uma layer específica, ó, ele mostra aqui ó, a layer do logo, só a layer da transparência, só a layer fundo cinza, ou Merged Layers, ele vai abrir um PSD, só que com todas as layers juntas, como se fosse um JPEG, um PSD que você selecionou todos lá e deu um Ctrl E e juntou tudo numa layer só. Beleza. Não é isso que queremos. Temos outras duas opções. Tem essa aqui, ó, Composition e Composition Retain Layer Sizes, que é manter o tamanho das layers. Qual que é a diferença? Primeiro, vamos importar aqui nesse modo Composition. Se você importar como Composition, isso aqui é indiferente para mim, já falei, ele vai criar uma pastinha aqui com todas as layers do seu PSD. Veja, eu consigo ver o preview aqui delas, ó, conforme eu clico, e uma composição com o seu PSD. Só que, percebam, por exemplo, o meu logo aqui, ó, vou até tirar a visualização das outras duas camadas, deixar só o logo, e aí veja, ele importou bonitinho com fundo transparente, ó, o logo tá aqui, e aí o fundo transparente, só que vejam que os quadradinhos de transformação estão do tamanho da composição. Então essa camada, ela tem o tamanho da composição inteira com fundo transparente e o meu logo tá lá, entendeu? E se eu importar do outro modo lá, o Retain Layer Sizes, ele não vai deixar a transformação do tamanho da composição inteira, ele vai deixar a transformação do tamanho do logo. Então isso aqui é bem pessoal. Em alguns momentos esse modo é melhor, em alguns momentos o outro lado é melhor, depende da animação que você pretende fazer no After Effects. No nosso caso aqui não é indiferente, no nosso caso a gente precisa que seja no Retain Layer Sizes. Por quê? A nossa transparência aqui, ó, nesse modo aqui que fica do tamanho da composição, esse meu logo aqui de fundo, eu quero fazer uma animação em que esse logo ele é bem maior que a composição e ele vai passando ali atrás, certo? O que acontece? Como ele importou a layer do tamanho da composição, quando eu jogo ele pro lado, ó, o meu logo fica cortado aqui, ó, tanto para cima, para qualquer lado que eu mexer aqui e quiser animar, não vai dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou deletar aqui isso aqui que eu importei e vou importar do modo certo aqui para esse caso, que é o Composition Retain Layer Sizes. Composition Retain Layer Sizes, ok. Mesma coisa, ele criou uma pastinha com as layers, criou uma composição aqui, só que percebam. Primeiro, o logo que a gente viu, ó, veja que agora as transformações estão aqui certinho no tamanho do logo. Essa layer aqui tem o tamanho do logo mesmo só, não tem o tamanho da composição inteira. E a minha layer aqui debaixo da transparência, agora, se eu mexo ela aqui, ó, tem o logo inteiro. Porque, ó, se eu tirar o zoom, ó, veja que o tamanho da layer é gigante aqui, ó. Ele conservou o tamanho da layer. Então, isso aqui pra gente é exatamente o que a gente precisa. Pra gente criar a nossa animação aqui. Deixa eu dar um fit, beleza? Podemos começar agora a fazer a animação. Vou fazer uma coisa bem simples aqui. Só uma coisa que você tem que ter em mente. Esse vídeo que vai ficar na capa do Facebook, ele vai ser um vídeo que vai ficar em looping, né? Ele vai passar o vídeo inteiro, acabou, vai começar do zero. Então, qual que é o modo mais legal de você fazer esse vídeo? É que o primeiro frame e o último frame do seu vídeo, ou seja, o início e o final do seu vídeo, sejam exatamente iguais. Eu vou fazer uma animação de movimento aqui, mas é legal que o vídeo comece e termine da mesma forma. Porque aí a pessoa que tá vendo lá seu vídeo não consegue perceber que ele vai começar da mesma forma que ele termina. Então, parece que é um loop infinito lá e que a pessoa nem percebe onde tem o corte ali, entendeu? Você pode não fazer dessa forma, só que o que vai acontecer é que seu vídeo vai ter uma hora que ele vai terminar e vai pular de novo do nada pro começo. Isso não é tão legal, então o ideal é que você faça dessa forma, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma animação bem simples, ó. Eu vou vir aqui primeiro clicar com o botão direito na minha composição, vou deixar ela com uma duração de 5 segundos, eu vou fazer uma coisa bem simples mesmo, que a ideia desse vídeo não é fazer uma coisa complexa no After, né? É mais para você ver como faz uma animação aqui e colocarmos lá na capa do Facebook. Então eu vou fazer um vídeo rápido de 5 segundos de duração. Segurei o Alt aqui, ó, e com o scroll do mouse eu faço assim para baixo, ele tira e coloca o zoom aqui da minha timeline. Vou selecionar aqui as minhas 3 layers, vou puxar aqui até o final, que agora eu aumentei, né, a duração da minha composição. Então eu vou animar primeiro esse fundo aqui. Como ele tem que começar e terminar no mesmo ponto, eu vou primeiro colocar um keyframe aqui na posição inicial dele. Vou copiar esse keyframe, selecionei ele aqui, dar um Ctrl C e vou colocar ele na mesma posição aqui no final, o último frame aqui. E no meio eu vou fazer ele vir pro lado assim, ó. Então a animação, ele vai até um lado e aí ele volta assim e o vídeo vai terminar no mesmo ponto. Para dar um efeitinho mais legal, como ele veio aqui ó, com a opacidade de 10%, que é a opacidade que eu coloquei lá no Photoshop, eu vou jogar ele aqui por cima do logo, ao invés de ele ficar por baixo, só para quando ele passar aqui, ó, dar um efeitinho aqui, ó, de transparência bem interessante aqui em cima do logo. Beleza. Para a animação não ficar tão dura desse jeito, eu só vou selecionar todos os keyframes aqui, ó,
cliquei em Position, selecionei os 3 keyframes e vou dar um F9 para a animação ficar mais suave. Ó. Veja que ela vai, termina devagarzinho e volta. E ela vai ficar fazendo isso. Ó. O legal do After Effects é que ele já dá essa visualização em looping aqui. Ó. Assim eu já consigo visualizar como é que isso vai ficar lá no Facebook, quando eu estiver lá. E esse é o efeito que eu estava explicando, viu? Como a posição inicial e final é a mesma, não parece que esse vídeo tem 5 segundos, parece que ele é um vídeo infinito. Essa é a ideia. Porque, ó, deixa eu estragar aqui, ó. Vamos supor que esse keyframe fosse aqui. Veja que esquisito que ficaria, ó. Ele iria até lá, ia parar, e aí do nada ele ia dar um corte. Isso não é legal, né? Ia ficar um vídeo bem esquisitão. Então agora, beleza, ó. Ele vai... volta e pronto. Para dar uma gracinha, eu vou até duplicar essa transparência aqui, ó, deixando por cima também. Vou deixar uma opacidade menor, 5%, e vou fazer um movimento diferente aqui, ó. Vou fazer ela vir lá naquele canto, aqui no meio. Vou copiar esse keyframe e vou colar aqui no final. Vou deletar esse aqui e colar aqui no final. Vamos ver como é que ficou essa animação. Pera aí, não, tá muito estranho. Esse do meio tem que ser mais pro lado aqui, ó. Vou puxar mais pra cá assim, vamos ver agora. Aí, tá legal. Ficou interessante. Então já temos uma brincadeira aqui com a transparência. Vou fazer uma brincadeira com o logo aqui. Vou animar o size dele para ele ficar pulsando assim, né? Então eu vou vir aqui, ó, Scale, e vou animar o Scale. Lembrando que ele tem que começar e terminar do mesmo tamanho. Então eu vou fazer com que ele comece e termine com 100%. Aqui no meio, mais ou menos, ele também tenha 100%. E aqui ele tenha 110. E aqui 110 de escala. Selecionando todos os keyframes, dando um F9. Vamos ver. Aí, ó. Já tá bem legal. O que tá faltando aqui, ó, é ativar o Motion Blur, para ficar um pouquinho mais legal essa animação. E beleza, já tá uma capa mais legal do que aquela que nós temos, tá? Então aqui você usa a sua criatividade para criar suas animações. Lá na capa do Desk Tutorial é um pouquinho mais elaborada que essa, mas também é uma coisa bem simples. Essa aqui é uma coisa simples, mas é praticamente um enfeite, né? Se você quiser colocar informações, texto, coisa passando, só lembre de respeitar aqui as margens, porque essas duas pontas aqui não aparecem na versão mobile. Então uma última coisa importante que você precisa saber, o vídeo precisa ter entre 20 e 90 segundos. Então, por exemplo, se você quiser criar um vídeo de 20 segundos, e aí você cria a sua composição aqui no After de 20 segundos e vai fazendo coisas diferentes durante a duração desse vídeo, no máximo 90 segundos. Beleza. No meu caso aqui eu quis criar uma coisa simples de apenas 5 segundos. Então, se eu exportar esse vídeo aqui com 5 segundos de duração, ele não vai aceitar lá, porque precisa ter no mínimo 20. Então você pode criar uma nova composição com as mesmas configurações. O que eu vou fazer é simplesmente alterar a configuração da minha composição mesmo e mudar o tamanho dela. Então, antes de fazer essa alteração, eu vou selecionar todas as minhas layers, clicar com o botão direito e dar um Pre-Compose. Dá um OK. Pronto, ele criou, agrupou todas as minhas layers. Eu não vou mais mexer na animação, né? Então eu vou agrupar aqui só para ficar mais fácil. Clico com o botão direito aqui na minha composição, venho em Composition Settings e mudo aqui. Em vez de deixar com 20 de duração, que é o mínimo, como às vezes quando a gente renderiza, você cria a composição com 20, aí você renderiza, o vídeo fica com 19,59, às vezes acontece isso. Então, para não dar pau lá no Facebook, eu vou colocar um pouco mais, vou colocar 25. Como minha composição tem 5 segundos, vou pegar um número múltiplo de 5, né? Beleza. Dei OK, vou tirar o zoom aqui e agora eu vou duplicar. Simplesmente seleciono aqui a minha composição, dou Ctrl D e jogo ela aqui, ó. Até o final, mais um Ctrl D. Joga até o final, mais um Ctrl D. Até o final, mais um Ctrl D. Até o final. Beleza. Temos um vídeo de... Ó, termina aqui. Só verificar se o encontro aqui tá certinho, né? Para não aparecer nenhum frame preto. Aí, ó. Aqui certinho. Aqui certinho. E aqui certinho. Beleza. Temos um vídeo, e aí quando ele termina, ele começa lá bonitinho, você nem percebe. Perfeito. Temos um vídeo de 25 segundos com a animação em looping de 5 segundos que a gente criou. Então agora vamos exportar esse vídeo. Você vai dar um Ctrl M, vai abrir aqui o Render Queue, e aí você vai exportar com essas configurações que funcionaram perfeitamente para mim. Você vai vir aqui, selecionar QuickTime, que aí ele vai exportar no formato MOV,
Aqui você deixa RGB mesmo, RGB Plus Alpha é só se você precisar um dia fazer uma composição no After e exportar ela com fundo transparente para usar no Premiere, por exemplo. E aí você usa aqui RGB Plus Alpha. Nesse caso aqui, só RGB mesmo. Beleza? E aqui em Output você clica e seleciona a pasta que você quer salvar o seu vídeo. Beleza? Já estou na pasta aqui com o nome certo, salvar. E aí é só você clicar em Render e o After vai começar a fazer a renderização do seu vídeo. Terminado o render, já estou aqui ó, com o arquivinho de vídeo.move, vou lá no Facebook agora. Aqui no Facebook, quando você dá um mouse over na sua capa, ele mostra isso aqui, alterar capa. Você clica em carregar foto/vídeo, seleciona seu arquivo e dá um abrir. Nesse ponto parece que dá um bug, que ele demora um tempo, né? Porque o Facebook, ele, pelo menos para mim, todas as vezes que eu carreguei uma capa em vídeo, ele não mostra uma barra de progresso. É capaz que com o tempo eles vão melhorar isso, que é bem esquisito, mas no momento tá assim. Você publica a capa e ele demora um tempo. E aí, depois de processar, ele vai mostrar uma mensagem de confirmação. Vou te falar que tanto quando eu troquei a página do DS Tutoriais, quanto aqui deu o mesmo problema, que é eu clicar aqui em alterar a capa, como eu mostrei, e ficar esperando até mudar a capa e ela não mudou. Só que aí o que aconteceu comigo? Ele cria um rascunho aqui, esse rascunho é o próprio vídeo. O vídeo tá aqui na página, ele não foi postado nem nada, mas ele tá aqui, mas ele não entrou como capa. E aí quando eu venho aqui de novo em alterar capa, escolher a partir dos vídeos, o vídeo tá aqui, ó. Então se der esse problema com você, você espera um pouco, vê se aparece no rascunho, senão você vai lá em vídeos, publica um vídeo na página, depois você escolhe o vídeo a partir dos seus vídeos. Faz uns testes aí, o Facebook é meio bugado mesmo. Então aqui tem todos os vídeos que eu postei já nessa página e tem aqui o videozinho que a gente criou. Dou um confirmar, ele pede para arrastar para reposicionar, porque você pode colocar um vídeo de outros tamanhos aqui, né? E acertar no olho aqui, mas a gente já criou o negócio do tamanho correto. E aí eu dou um avançar, aí você pode deixar ativo ou desativado essa opção aqui, reproduzir automaticamente o vídeo em loop, você coloca assim, deixa do jeito que tá aqui e dá um publicar. Aí ó, publicar vídeo da capa, este vídeo ainda não foi publicado. Se você escolhê-lo como o vídeo da capa, ele será publicado e as pessoas poderão vê-lo. Publicar. E aí beleza, temos uma nova capa animada aí, bonita aqui na fanpage. Então é isso, promessa de campanha cumprida. É assim que você cria uma capa animada na sua fanpage do Facebook. Beleza? Então é isso, você viu, não é tão difícil assim criar uma capa no Facebook, é só você usar aí as medidas certinho, tomar cuidado ali com as laterais pro modo mobile, animar lá no After e colocar o vídeo lá no Facebook, às vezes dá uns bugzinhos como eu mostrei, mas no final vai tentando que dá certo. O Facebook é meio engasgado, pode ser até que quando você está vendo esse vídeo, o Facebook já arrumou esses probleminhas aí, mas dá certo, tenha fé. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo e do canal. E se inscreva para receber os próximos vídeos, que toda semana tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Beleza? Valeu, abraço!